Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos, Senhor, a Tua assistência, a assistência do Teu Espírito Santo, primeiro para que a palavra possa ser exposta, e em segundo lugar para que ela possa ser aprendida, e em terceiro lugar para que ela possa ser praticada. Faz assim, Deus, tira toda, Senhor amado, distração neste momento, para que nós possamos receber com mansidão a palavra que será implementada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Semana passada, irmãos, domingo passado nós meditamos no versículo 21, a respeito da candeia ou da lâmpada. Os irmãos que porventura não estiveram podem ouvir a mensagem que se encontra no YouTube ou na página do Facebook que a Luane grava, a Stephanie, se encontra lá. Mas resumidamente nós falamos que a candeia ou a lâmpada, que Jesus disse que não é para ser colocada debaixo da cama, ela é a palavra de Deus, que tem que ficar exposta na nossa vida, ser meditada. A lâmpada representa a nossa vida, porque Jesus Cristo, ele disse que nós somos luz do mundo. E a lâmpada também são as nossas boas obras, porque o Senhor diz para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique ao nosso Pai que estás no céu. Então, com base nisso, eu disse que você deve ler a palavra, meditar na palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você tem a obrigação de ler a palavra do começo ao fim, várias vezes da sua vida, e se aprofundar nela. Até brinquei, falei que não vale fazer cartomancia evangélica, ficar sorteando o versículo da Bíblia para ler, porque isso é falta de educação com Deus, né? Se você escreve uma carta para alguém, você vai gostar que esse alguém fique lendo só uma frase? Não, você vai querer que a pessoa leia do começo ao fim. Assim também o Senhor escreveu uma carta para a gente, que é a palavra. Ele quer que você leia do começo ao fim. E dentro dessa carta existem várias pequenas cartas que você deve ler do começo ao fim. Nós falamos que a lâmpada tem que ser a nossa vida, então a sua vida tem que servir de guia para a vida de outras pessoas que querem servir a Deus, sua vida tem que servir de exemplo. E finalmente, as boas obras têm que ser a luz que brilha para o mundo glorificar ao nosso Pai, obras de misericórdia, obras de amor. Então tudo isso nós falamos na semana passada, meditando no versículo 21. Agora nós vamos meditar no versículo 22, porque não ia dar tempo de falar semana passada, então nós vamos falar mais um pouquinho hoje, para a gente não perder nenhum detalhe da palavra. Vou ler novamente o versículo 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Passagem importantíssima. Essa passagem vai nos falar pelo menos a respeito de 3 características de Deus, 3 atributos de Deus, 3 qualidades de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que conhece, o povo que conhece o seu Deus, fará proezas. E que o povo do Senhor erra por falta de conhecimento. E muitas vezes nós, pastores, ficamos ensinando princípios para viver melhor, princípios para trabalhar melhor, para ter um casamento melhor, princípios
N princípios de liderança, e esquecemos de falar muitas vezes do principal assunto da Bíblia, que é o quê? É o próprio Deus. São características de Deus, atributos de Deus, que são revelados na Bíblia Sagrada e que só é possível nós conhecermos porque foi revelado. Ninguém conseguiu chegar a esse conhecimento simplesmente pensando, pela filosofia. Ninguém aprendeu a respeito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se não tivesse sido revelado. Por isso que nós temos também que dar importância para esse estudo, que significa o estudo dos atributos de Deus, os atributos divinos. Muito bem, existe uma matéria na teologia que fala justamente sobre isso. A palavra teologia significa o estudo de Deus. Então, vou dar aqui 5 minutinhos de um momento teológico. Existe uma matéria que se chama os atributos de Deus, ou as qualidades de Deus. Deus, ele tem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Ou posso dizer de outra forma, Deus possui atributos que são transmissíveis e atributos que não são transmissíveis. Em que sentido? Atributo comunicável de Deus, ou um atributo, uma qualidade comunicável de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. E o mandamento, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é um atributo comunicável de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor, mas ele manda que nós amemos também. Então ele comunica, ou ele transmite essa qualidade para o ser humano, para que o ser humano possa amar. Então é um atributo comunicável. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é justo. Deus é justo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos ser justos também. Como que nós conseguimos ser justos? Recebendo essa qualidade de Deus. Porque esse é um atributo comunicável, é um atributo transmissível, é um atributo que nós devemos imitar. Lá em Efésios capítulo 5 diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Outro atributo de Deus, ou qualidade, Deus é bom. A palavra do Senhor diz, ele é bom e determina que nós vivamos em bondade. Então esse também é um atributo que o Senhor comunica para a gente. Agora, existem atributos que eles são incomunicáveis, ou seja, pertence a Deus e por mais que tente, você não vai conseguir. Por exemplo, Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Como que isso se revela na palavra? Por exemplo, quando ele cria o universo, a palavra do Senhor diz que ele criou o universo pela sua palavra, a partir do nada. É uma expressão latina que você diz assim, ex nihilo, do nada. Deus criou o mundo, o universo e tudo que nele há, pelo poder da sua palavra. Ele é onipotente. Você, por mais que você tente, você não tem esse poder. Se você ficar aqui falando, suja aí um elefante, suja aí um cachorrinho, não vai acontecer nada. Você não tem esse poder. Não tem. A palavra do Senhor diz que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, que ele conhece todas as coisas. Estes são atributos incomunicáveis. Por mais que você queira ter, você não vai ter. Nesse mundo não. Você nunca vai ser onipotente, onipresente, onisciente. A palavra do Senhor diz que ele é soberano, que nada acontece nesse mundo sem a sua vontade soberana, seja porque ele determinou ou seja porque ele permitiu. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça. Eu tirei um aqui, ele permitiu que eu tirasse. Quase tirei. Quando eu era criança eu ficava puxando o cabelo assim, sabe? Tinha uns negócios assim, eu ficava puxando. Deus permitia que eu puxava aqueles cabelos. Diz que ele conhece o bater da asa da borboleta que se encontra lá na floresta amazônica.
não sei se a sua hora tem alguma borboleta batendo asa, mas se tiver, Ele sabe, porque Ele está lá. Ele está lá, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, vendo todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. Às vezes você olha para sua mãe, para sua esposa, ela te conhece só de um olhar, mas não é porque ela é onisciente, é porque ela te conhece muito bem, né? Minha avó, eu achava que minha avó era onisciente. Quando era criança eu não gostava muito de tomar banho, hoje eu gosto. Não gostava muito. Tinha 6, 7 anos. Aí minha avó me mandava tomar banho. Aí eu falei, vou dar um patropi na minha avó. Aí eu ligava o chuveiro, deixava a água caindo lá, fechava o chuveiro, saía, né? Trocava de roupa. Volta pro chuveiro! Como é que ela sabe? Ela sabia que eu não tinha tomado banho. Falei, ela deve ter uma câmera aqui no banheiro, ela vi. Aí depois ela me falava, não, porque quando você toma banho de verdade, seu cabelo fica molhado. Ah, então esse que é o segredo. Aí eu fui lá, abri o chuveiro, molhava o cabelo, fechava, saía. Você não toma banho, moleque? Mas como é que ela sabe? Que ela metia a mão aqui nas dobrinhas e via que não estava úmido. Ah, então esse é o segredo. Aí eu ia lá tomar banho e jogava. Até que eu me convenci, não vou tomar banho mesmo. Mas não é porque ela era onisciente, não. Era porque ela conhecia o neto cascão que ela tinha. Claro que todo mundo aqui sempre gostou de tomar banho, né? Ninguém aqui nunca foi forçado a tomar banho. Ok, Deus está vendo, viu? Será revelado, como está escrito aqui. Muito bem. No versículo 22, ele demonstra um dos atributos de Deus, que é justamente a onisciência. Veja, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Nada está oculto, senão para ser manifesto. Significa oculto aonde? Dentro do seu ser. Dentro do seu ser. Lá em 1 Samuel, você não precisa abrir 16, versículo 7, no final do versículo, diz que quando Samuel estava escolhendo um rei, ele achava que seria um dos irmãos de Davi fortões, bonitões, grandões, guerreiro. E o Samuel, ele falou, pô, esse cara aqui é o cara certinho para o papel de rei, galã, bonitão. E aí, quem fez aí? Ah, ok. Mas aí o Senhor falou para ele, ele disse assim, não é esse, Samuel, esse não, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Vê o coração. Então, a onisciência de Deus é um atributo que permite Ele conhecer todas as coisas, inclusive a profundeza do nosso coração, inclusive não só o seu fator consciente, mas o seu fator inconsciente também, aquele que nem você conhece. Então Deus, Ele é transcendente, Ele não se confunde com a criação. Não é como no hinduísmo. No hinduísmo se entende que tudo é Deus e Deus é o tudo. Eu sou Deus, você é Deus, o microfone é Deus, o púlpito é Deus, a casa é Deus. Tudo se confunde e todo mundo somado junto é Deus. Mais ou menos assim, estou falando de forma um pouco resumida. Para o cristianismo não. Deus, ele não se confunde com a criação. Deus, ele criou a casa, mas ele não é a casa, ele está fora da casa. É diferente, ele não se confunde com as criaturas. Mas ao mesmo tempo que Deus é o totalmente outro, Ele é o totalmente outro, mais íntimo de você e mais conhecedor de você do que você mesmo, porque Ele é onisciente. Então você imagine que imagine que esse universo inteiro, que o universo inteiro fosse essa igreja aqui.
o universo todo, o mundo, o planeta fosse essa casa. Deus não se confunde com essa casa. Ele está fora dela. Olhando para a casa, no máximo você vai ter algumas características do Criador da casa. É a mesma coisa quando a gente olha para o planeta. A gente vê o mar, a gente vê a estrela, a gente vê a terra, a gente vê as montanhas e fala, poxa, esse negócio é bonito. Então a gente pensa assim, quem criou isso deve entender de beleza. Mas a montanha, o mar, as árvores, o céu e as estrelas não se confundem com o Criador. Se a natureza é bonita desse jeito, imagina aquele que criou a natureza. Como mais belo será. Então como é que a gente faz para conhecer Deus? Se Ele está fora da casa, Ele tem que se revelar. E como que Ele se revelou? Transmitindo a sua palavra e os seus atributos para homens que Ele chamou de profetas. Desde Adão, Abraão, Jacó, Moisés, Josué, todos esses homens foram homens que Ele revelou características suas, mas Ele ainda estava fora da casa. Ele estava fora da casa, até que um dia, olha o que eu vou fazer. Eu disse que Deus estava fora da casa. Ele não estava aparecendo. Até que um dia Jesus veio ao mundo. E quando Jesus veio ao mundo, Ele revela a face de Deus como Deus verdadeiramente é, porque Ele é o Filho de Deus. Então Ele veio ao mundo e traz a revelação máxima de quem era Deus. Por isso que Ele pôde dizer para um dos seus discípulos: quem me vê, viu ao Pai. Quem me vê, viu ao Pai. Então a gente só pode aprender alguma característica de Deus se essa característica foi revelada. E uma das características deste versículo que foi revelada é que Deus é onisciente. Eu vou para o Salmo 134, irmãos. Salmo 139. Um dos salmos que melhor revela na palavra do Senhor as características de Deus. Salmo 139. Diz assim no versículo 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Onisciência. Onisciência. Captou? Onisciência. Significa o quê? Significa que tudo que passa pela sua mente, todos os seus pensamentos e todas as suas intenções, o Senhor conhece. Que não dá para esconder do Senhor nenhum pensamento, nenhuma intenção na presença do Senhor. Onisciência é a capacidade do Senhor de saber todas as coisas, inclusive o profundo do seu e do meu coração. Não dá para esconder nada dele. Mas há um segundo atributo do Senhor que é revelado nessa passagem, que é a sua onipresença. Eu estou voltando lá para Marcos, mas se você quiser deixar o seu dedo aí no Salmo 139, nós vamos ler mais uma passagem dele, e eu deixo aí também para que você medite nele em outras oportunidades, nesse salmo que é muito bonito. Diz assim lá no versículo 22:
Nada está oculto, senão para ser manifesto, nada escondido, senão para ser revelado. Nada escondido, senão para ser revelado. Então, se oculto é aquilo que está no interno, no interior, obrigado. Escondido é aquilo que não se faz na frente de outras pessoas. Está escondido. Mas se ele está dizendo que o que está oculto vai ser manifesto e o que está escondido vai ser revelado, significa que não existe nenhum lugar, nenhuma situação, nenhum momento histórico em que Deus não esteja presente. Tudo, pastor, tudo. Aqui na igreja, Lá no banheiro, quando eu estou tomando banho, lá no banheiro você está tomando banho, Deus está lá também. Quando eu estou na cama com a minha esposa, Ele está lá também. Na escola também. Quando eu estou falando bem do colega, Ele está lá. E quando eu estou falando mal, está lá também. Ele está lá também. Esse é um atributo que nem o diabo tem, nenhum deles, só Deus tem. O diabo não sabe o que está no seu coração. Se você tem um pensamento, o diabo não lê pensamento. E nem está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Senhor, Ele se encontra lá. Há um provérbio que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu vou voltar para o Salmo 139. Estou voltando para lá. Eu disse que esse salmo ele fala maravilhosamente a respeito dos atributos de Deus. E a onipresença está lá também. Veja, a partir do versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Olha o 7, irmãos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar-me a tua mão e a tua destra me susterá. Todos os lugares. Então isso significa que se você estiver triste, sozinho, isolada ou isolado em algum lugar, Deus está lá, tanto dentro do seu coração como naquele lugar, para te consolar também. Ele está lá. Ele estava lá quando Pedro negou Jesus. Ele estava lá. Ele estava lá quando Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. Ele estava lá. Quando Natanael estava debaixo da figueira, provavelmente orando, e Jesus, quando Filipe o apresenta, diz: eis aí um varão israelita em quem não há dolo. De onde me conhece, Senhor? Eu te vi debaixo da figueira. Oh, tu és o Messias. Ele estava lá, vendo também. Quando Ananias e Safira combinaram de vender a sua propriedade e enganar a igreja, dizendo que eles estavam dando o valor da sua propriedade, mas estavam retendo para si, Deus estava lá também. Deus estava lá. Por quê? Porque Ele é onipresente e Ele é onisciente. Sujou, né? Ou não? E agora? E aí o que Deus faz com essa onipresença e essa onisciência? Ele julgará. Ele julgará de um modo que ninguém mais pode julgar no mundo, porque Ele é justo juiz. E esse é o terceiro atributo que essa passagem nos conta a respeito de Deus, porque Ele diz que, estou voltando lá para Marcos,
ele diz que o que está oculto será manifesto, e o que está escondido será revelado. Há uma passagem que diz assim, não precisa abrir, está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, para quem estiver anotando. O Senhor manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O Senhor manifestará as intenções do coração. Terrível. Então, no dia do grande juízo, Ele tornará manifesto a todos quais eram as intenções dos nossos corações. Todas. Quando Jesus esteve na terra, Ele falou assim: olha, tem gente que ora em pé na sinagoga para ser visto pelos homens, será revelado naquele dia. Já receberam a sua recompensa. Jesus, ele disse assim: tem gente que desfigura o rosto, faz cara de coitado para dizer que está jejuando, já receberam, vai ser revelado naquele dia. Tem gente que dava esmola, ajudava para ser aplaudido pelos homens, vai ser revelado naquele dia. Jesus ensinou que naquele dia alguns vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expelimos demônios? E Jesus dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque jamais vos conheci. Porque serão manifestos todas as intenções do coração, porque Ele não vê como vê o homem, mas vê o coração. O coração, Ele vê o coração. Há uma outra passagem que está em Hebreus capítulo 4, versículo 13, eu vou ler para os irmãos. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem iremos prestar contas. Então, Deus é justo juiz e nós iremos prestar contas por aquilo que nós fizemos, e não somente por aquilo que nós fizemos, mas com que intenção nós fizemos aquilo que fizemos. Ele trará a juízo essas coisas. Outra passagem famosa está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Porque Deus é justo juiz. Então Ele vai avaliar não somente aquilo que nós fizemos, mas a intenção com que nós fizemos as coisas. Se o justo dificilmente se salvará, o que dirá do ímpio e pecador? Diz a palavra do Senhor. Aquele que nem está nem preocupado com isso, porque tudo está descoberto aos olhos daquele que vê todas as coisas. Isso para você é uma boa notícia ou é uma má notícia? Eu tenho pensado tanta bobagem, pastor. Eu tenho por mim que se nós pudéssemos passar num telão aqui tudo que nós já pensamos uns dos outros, ninguém ficava perto do outro mais. Todos os casais se separariam, todas as igrejas fechariam e cada um ia ficar assim um com o outro. Que alguma coisa já passou por essa cabeça aí.
por causa da nossa tendência. Por isso que nós precisamos de um Salvador que nos salve. Porque se dependesse só da nossa capacidade, não seria possível, porque Deus ele tem os olhos muito puros e não há pecador que subsista na presença pura do Senhor. Por isso que Ele precisou nos lavar com o sangue de Cristo. Quem não acredita em Jesus está por sua própria conta, vai ter que apresentar suas obras diante do Senhor. E aquele que vê todas as coisas, inclusive os desígnios do coração, não tem nenhum santo, nenhum sequer, nenhum justo, só por Cristo. Isso não significa que você não será julgado. Você vai passar por um juízo. Há quem diga que você fecha os olhos nesse mundo e já abre no juízo lá. Porque essa questão, espaço-temporal para Deus, não é uma limitação. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 e 1000 é como um dia. Então é bem possível que você feche os olhos nesse mundo e já abra os olhos diante do juízo, com todas as pessoas reunidas, de toda tribo, língua, raça, nação e todos os seres humanos que já passaram por essa terra. Pode ser que isso seja uma realidade, que você feche os olhos neste mundo e já abra os olhos no juízo. E lá em Apocalipse diz que os incrédulos, os perversos, os adúlteros, os mentirosos, os feiticeiros, Satanás e seus anjos serão jogados no lago de fogo, e esta será a segunda morte. E os justos, os remidos e lavados no sangue do Cordeiro, viverão a vida eterna. Deus será o seu templo, Deus será o seu amigo, Deus será o seu guia, Deus será a sua luz. Mas o justo também passa por juízo. O salvo também passará por um juízo. O apóstolo Paulo diz: algumas obras, todos iremos passar pelo fogo. Todos nós iremos passar por um fogo. Um dia a gente estuda essa passagem com mais profundidade. Os que tiverem obras puras serão mais purificados ainda. Ouro, pedras preciosas. Mas alguns serão feno e palha. E quando passarem, esse feno e essa palha irá se queimar. Se salvarão. Mas Paulo diz: se salvarão como que pelo fogo. Entrarão nus de obras, não receberão galardão nenhum, porque o único motivo de estarem lá é porque creram em Cristo Jesus. Já serão salvos, ufa, mas entrarão nus, pobre, cego e nu. Por isso que eu vos aconselho que comprem de mim vestes novas, roupas novas, que não se desgastem. Todos nós vamos passar por juízo. Pastor, o que eu faço com essa informação agora? Ele é onisciente. Eu posso mentir para minha mulher, mas não posso mentir para Deus. Eu posso fazer algo escondido aqui, tranquei a porta, ninguém está vendo. O Senhor está. O que eu faço diante disso? E agora? Nós precisamos aprender a arte de purificar os nossos corações. O que equivale a dizer? Nós temos que aprender a arte de purificar as nossas intenções. E essa vai ser o maior desafio da sua vida. Porque se você purificar suas intenções, todo o fruto será puro. Se a sua intenção for ruim, todo o fruto estará contaminado. É a arte de purificar o coração. O apóstolo João diz assim, que quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Lá no início, 1 João capítulo 3. Então, embora ser puro e ser santo seja um dom do Senhor, é também uma responsabilidade minha e sua. Nós temos que aprender a arte de purificar os nossos corações, porque senão, um dia, se aquilo que tiver oculto for manifesto,
aquilo que estava escondido for revelado, se nós tivermos o nosso coração purificado, nós não passaremos vergonha naquele dia. Alguma dessas coisas ruins, elas já vão sendo manifestas nessa vida. Então, quando Jesus celebrou a última Santa Ceia, ele falou para Pedro: o que tens para fazer, faze logo. Por quê? Jesus já sabia, já tinha sido revelado para ele que Judas o tinha traído e o tinha vendido. Então algumas coisas elas já são reveladas nessa vida, a gente já vai perceber hoje, ou nessa vida. Algumas coisas só serão reveladas e percebidas no dia do juízo final. Mas para que a gente não padeça essa vergonha, a gente tem que aprender a purificar as nossas intenções hoje. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Não é difícil exteriormente fingir piedade, mas do fundo do coração fazer uma boa obra que tenha uma intenção pura. Porque a obra virtuosa, segundo a palavra do Senhor, não é somente a obra exterior, mas sim a obra interior. O que é uma ação virtuosa? Ela tem uma intenção boa e a obra em si é boa. Às vezes, a obra é boa, mas a intenção é ruim. Um exemplo é quando alguém ajuda uma pessoa, dá uma esmola ou faz uma obra social com o fim de ser visto pelos homens. A obra é boa, mas a intenção foi péssima, não é? Às vezes, a intenção é boa, mas a obra é péssima. Uma pessoa está passando mal, eu preciso ajudar essa pessoa. Dá um remédio para ela, ela está tendo um ataque, você dá um remédio para ela, você dá veneno, a pessoa morre. Morreu infeliz. A sua intenção foi boa, mas o infeliz morreu, porque a sua obra foi ruim. Que horrível, né? Que piada infame. Mas vocês viram. Então, às vezes, a intenção é boa, mas a obra é ruim. Às vezes, a intenção é ruim e a obra é boa. Quando que a obra é verdadeiramente boa? Quando a intenção é boa e a obra é boa também. Então, como é que a gente sabe que a obra é boa? Pela palavra. Ela vai dizer que a obra é boa. Fazer aborto é bom? Não é bom. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor viu a minha massa informe ainda no ventre da minha mãe, e quando eu estava ali todo distorcido, Ele estava tomando conta de mim. Ele cresceu de uma forma maravilhosa. Então não é bom. Roubar é bom? Não é bom. Mentir é bom? Não é bom. Está aqui no mandamento. Muito simples, objetivamente falando. Agora, e o interior? Como purificar o nosso interior? Primeiro, eu quero te dizer que é um dom de Deus. Mas em segundo lugar, eu quero dizer que você tem responsabilidade para fazer isso. Eu vou dar aqui algumas sugestões do caminho que eu estou procurando fazer e nem sempre acerto. Minha primeira sugestão é: para que você faça as coisas com uma intenção pura, autoexamine-se primeiro e pergunte ao seu coração: por que é que eu estou fazendo isso aqui? Por que é que eu estou querendo fazer isso? E aí você faz devagar, tenha calma para fazer as coisas. Pergunte-se primeiro: eu estou fazendo isso para me aparecer? Eu estou fazendo isso para magoar? Eu estou fazendo isso para me exaltar? Ou eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Pergunte primeiro por que você está fazendo. Isso se chama o que? Autoexame. O apóstolo Paulo diz que se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelo Senhor, se nós nos autoexaminarmos. Por isso que antes da Santa Ceia, Paulo diz: examine-se o homem a si próprio. Então a primeira coisa a fazer é se autoexaminar. E para isso acontecer, você não pode ser afobado, não pode ser toma lá da cá. Sugestões: nunca haja com raiva, com fúria. Sentiu raiva? Momentos para você ficar quieto. Ficou com raiva? Cala a boca. Está com ressentimento? Cala a boca. Está querendo julgar alguém? Cala a boca. Sentiu vontade de falar mal de alguém? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Faz devagar, porque se você fizer de supetão, lá em Provérbios fala que o tolo, ele revela a sua ira. Mas o homem sábio, ninguém discerne, ninguém sabe o que está passando na cabeça de um homem sábio, porque ele não demonstra. Então, autoexame.
Segundo lugar, autonegação. É justamente isso. Jesus ele disse que todos os maus pensamentos vêm do coração. Todos os maus pensamentos. Então, existe uma probabilidade de quando você se autoexaminar, você perceber que tem coisas ali que não agradam ao Senhor. Grande probabilidade. É aí que vai entrar o quê? A sua autonegação. Negar-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Segundo lugar, autonegação. E considere-se crucificado. Um homem crucificado, ele não tem condição de descer da cruz para fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Eu estou crucificado com Cristo Jesus, e essa vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Autonegação. E em terceiro lugar, consagração. Porque não adianta só negar-se, você tem que preencher com algo positivo também. Consagração. O que é consagrar-se? Consagrar-se é oferecer-se em sacrifício santo e agradável a Deus. Consagração. Como que isso se dá na prática? Consagração. Consagração você faz entregando-se ao Senhor, através da oração, da meditação na palavra, na prática dos exercícios espirituais, como por exemplo o jejum, como por exemplo o tempo devocional na presença do Senhor, como por exemplo fazer boas obras, através dos exercícios espirituais e participando principalmente da comunidade de fé, porque você é purificado por intermédio dos louvores, não por causa do louvor em si, mas por conta do Espírito Santo. E você aprofunda a sua comunhão com o Senhor também participando dos meios de graça, entre os quais o principal é a Santa Ceia, a Eucaristia, porque o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o sangue que abençoamos é a comunhão do seu sangue. Como é que eu purifico as minhas intenções? Me autoexaminando, me autonegando, me consagrando e participando dos meios de graça. O que são meios de graça? Meios de graça são formas naturais pelos quais a graça sobrenatural de Deus se revela. Alguns chamam de sacramento. O que é isso? Eu estou falando para você o quê? Língua portuguesa. Eu estou falando com você uma palavra natural, humana. Mas o Senhor usa essa palavra humana para purificar você. Isso é um meio de graça. O que é o pão? O que é o cálice? É vinho. Aqui suco de uva, fruto da vide. O que é o pão? É o fruto do trabalho humano, manufaturado ali, farinha, enfim, sem fermento nosso. É um meio natural. Mas Deus usa esse meio natural de uma forma sobrenatural para comunicar graça na sua vida. Por isso que você não pode se afastar. Você louvando ao Senhor. É uma forma, o Binho não canta árabe aqui. Os irmãos cantam grego. Eles não cantam em grego, cantam em português. A mesma nota musical que toca uma música cristã, toca uma música profana também. A mesma nota, não tem do, ré, mi, santo e do, ré, mi, profano. É tudo igual. É tudo igual. É o mesmo do, ré, mi que toca lá, toca cá também. Mas aqui santificado pela oração e pela ação de graças, se torna um meio de graça. Porque a palavra do Senhor diz que Deus habita em meio aos louvores. E isso se torna então o quê? Um sacramento. Quando você louva de coração. Daí a importância de louvar o Senhor de coração. Porque enquanto você está louvando ao Senhor, Ele está enchendo você do Espírito Santo. Como purificar o coração então? Consagrando-se inteiramente na presença do Senhor. Tenha calma antes de agir. Tenha calma, respire. Conte até 3, conte até 10. Tem vezes que a sua raiva vai levar um dia para passar. Tem vezes que a sua raiva vai levar 2 dias. Tem vezes que a sua raiva vai levar 2 semanas. Enquanto estiver com raiva, talvez não seja o melhor momento para falar. Enquanto estiver com ressentimento, com desejo de vingança.
Mas uma coisa é certa, meus irmãos: a raiva vai passar, o ressentimento vai passar. E aí, quando você falar e abrir para falar, certamente o Senhor vai usar a sua boca. Porque Tiago diz que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. Não adianta gritar com a esposa, não adianta gritar com o marido na hora da raiva, não adianta gritar com os filhos na hora da raiva, não adianta gritar com o chefe, não adianta agir com o risco de você ser violento, não adianta. Lembre sempre do fruto do Espírito. Você só vai se lembrar se decorar, se saber quais são. Eu tenho certeza que se eu chamar alguém aqui vai saber quais são. Vou escolher um aqui. Fala aí o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como você conhece muito bem, parabéns! Como você conhece o fruto do Espírito, o ideal é que você haja sempre animado por essas sensações, por esses sentimentos, por amor, alegria, paz, bondade. Quando for isso que estiver animando a sua ação, faça. Quando for raiva, ressentimento, desejo de vingança, não faça. Negue-se a si mesmo e peça para o Senhor cuidar da sua dor, te cure, para que você possa agir de coração puro na presença dele. Hoje, né? Briguei hoje. Em nome de Jesus. Não vai mentir? Não mentir é uma virtude, mas talvez não brigar também seja. Na Bíblia tem filhinhos, ireis, mas Não pequeis. Muito bem, é isso mesmo. Amém, meus irmãos? Que nós possamos aprender essa arte de purificar o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos orar.